Shalom, glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com muito amor e alegria, seja muito bem-vindo, você que está através do Facebook, Jesus em primeiro lugar, em nome de Jesus, vamos declarar a palavra que nós recebemos desde a virada do ano, que é Isaías 61, coloque a sua mão na sua cabeça agora. O Espírito Santo do Senhor, Ele está sobre nós, e Ele nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e Ele nos enviou para nós restaurarmos lugares antigamente assolados, sabendo que nós estamos envolvidos em um manto de justiça, de misericórdia, de bondade, de amor, de regozijo e de muita honra, porque acabou todo o tempo de vergonha, chegou o melhor tempo da sua vida, que é o tempo de dupla honra, porque este aqui é o ano apostólico da honra, em nome de Jesus. E que mês que é esse aqui? Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. 34 dias que nós estamos em jejum de carne vermelha. Já é o último dia do nosso relógio de oração. Terceiro e último dia. Né? Quem aqui reclamou? Eu não reclamei, não. Reclamou ou não reclamou? Então foram 3 dias, né, que nós estamos em jejum. Né? Jejum contra murmuração. Quem aqui habilitou o exterminador? Quem reclamou? Então, quando nós fazemos o jejum contra a murmuração, é para nós não habilitarmos o exterminador. É um ótimo termômetro para saber como que nós estamos, não é verdade? Mas jejum é fome de Deus, e jejum é assim, ó, certas castas de demônios só saem como? Com jejum e com adoração. Então nós estamos cada dia mais sendo aperfeiçoados. Nós estamos sendo o quê? Habilitados, em nome de Jesus, para tudo que tem vindo, né? Porque às vezes você fala, poxa vida, é um ano apostólico da honra, mas está difícil, hein? Está pesado, hein? As notícias aí que tá vindo aí, olha, é notícia de tudo que é nome. A gente não pode nem ficar falando o nome, não pode nem estar levantando bandeira para nada, mas o mundo pode estar falando o que quiser falar. Está em crise, né? Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa live, né? Chama mais um, porque ó, já nós vamos ter, não sei se dá para ver, mas nós estamos com a mesa aqui, ó. Nós estamos com um banquete. Hoje é dia de recebermos o antídoto contra toda a morte, contra toda a perseguição, contra toda a maldade. É dia de cura, é dia de você zerar. É dia de você se liberar, libera perdão, perdoa, faz um atacadão, faz um combo do céu, para você começar já essa semana aqui, ó, abençoado, em nome de Jesus. Amém? Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23? Conheço o apóstolo, eu tenho ele aberto lá na minha casa, ele fica aberto lá, pegando poeira, né? Mas você consegue extrair poder dessa palavra? Eu vejo pessoas que deixam até o Salmo 23 aberto dentro do carro, assim, né? Se a gente não ler a palavra, se a gente não examinar a Escritura, de nada vale. Né? Não dá para extrair poder dessa palavra se a gente não praticar ela, né? Entender ela. O que está dizendo no Salmo 23? Presta bastante atenção. Olha a tradução que nós temos aqui nessa Bíblia aqui, que é nos dias de hoje. O Senhor é o meu pastor. Você já entendeu, né? Que ele é o seu pastor, né? Aqui está dizendo assim, ó. Ele me dá tudo de que preciso, né? Outras traduções falam assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aqui que é o interessante, aqui que é o que pega na vida da gente, né? Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Então, quer dizer o quê? O Senhor sabe daquilo que você precisa. Né? Porque às vezes você fala, poxa, se o Senhor sabe de tudo, por que eu passo por isso? Por que eu passo? Aí a gente começa a enumerar, né? A gente começa a falar um monte de coisa, um monte de situações. A gente vai... Ele sabe do que você precisa. Porque muitas das vezes a gente fala assim, olha, acabou, tá? Acabou, não aguento mais, não suporto mais, tá insustentável, eu não quero mais saber, eu não quero mais viver.
Às vezes é a situação financeira, às vezes é o casamento, às vezes é o emprego. Não aguento mais, não quero mais saber desse emprego. Quem te colocou nesse emprego? Foi o Senhor? A porta que Deus abre, homem nenhum fecha. A porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Então, se Ele te colocou lá, Ele vai te dar vitória. Palavra nós temos para isso. Porque Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Às vezes a gente tem desejo, a gente tem vontade, mas só o Senhor, presta bem atenção, Ele sonda mentes e o coração. Ele sabe o que vai te acontecer daqui a 1 minuto. Você não sabe. Você pode prever. Você pode caminhar para aquele lugar. Mas o que vai acontecer lá na frente, você não sabe. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe aquilo que vai te fazer mal. Ele sabe daquilo que Ele tem te livrado. Ele sabe daquilo que Ele tem te preservado. Às vezes você não sabe. Pode ficar sabendo lá na frente. Aí você vai falar, poxa vida, hein? Olha, aí você vai falar, nossa, que livramento que eu tive. E o Senhor faz assim, né? Né, meu filho? Você não sabe de nada, só eu posso sondar mentes e corações. Então, aquilo que nós realmente precisamos, sabe? Ele sabe. Mas Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Olha essa enfermidade agora. Ele não está vendo? É para manifestação da glória dele. Lá na frente você pode dizer assim, olha, Senhor, muito obrigado. Essa situação que eu passei me deixou mais forte. Essa situação que eu passei está me habilitando, sabe? Para me parar, sabe? De sofrer por coisinhas pequenas. O Senhor tem um propósito muito maior na minha vida para me ficar parando nessa situação do hoje aqui. O Senhor está te habilitando, sabe? O Senhor está te dando palavras, o Senhor está te dando sustento. Mas o inimigo, ele está o tempo todo, pode perceber, o tempo todo te fazendo esquecer o que você já passou, como você já venceu. Existem situações que às vezes a gente vai ministrar a pessoa e fala, vem cá, você já passou por isso, você já venceu isso. Às vezes a gente tem que trazer a memória, né? Como foi que você venceu da outra vez? O Senhor me falou assim. Eu falei, então, continua. Continua, vamos. Se separa. Adora. Para de reclamar. Olha, lembra daquele último relógio do mês de agosto? Você lembra? O que começou o relógio? 3 dias contra murmuração. Opa, então eu não vou reclamar da situação. Eu não vou reclamar. Porque eu já sei que se eu reclamar, vai fazer mal para mim. Se eu xingar, então, eu vou habilitar demônios. Se eu xingar, então, vai acarretando no mundo espiritual tanta coisa ruim ao seu redor. Aí você já fala, opa, não vou xingar. Senhor, coloca um guarda na minha boca, que eu já sei que eu não posso xingar. Ninguém é perfeito. Nós vamos se aperfeiçoar. A palavra do Senhor vai fazendo a gente se aperfeiçoar. É por isso que Ele sabe do que você precisa. É igual um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe não vai dar algo mortífero para um filho. E nem tão pouco tudo aquilo que o filho pedir, o pai e a mãe vai sair dando. Pois vai falar, não, pera, não é o momento. O filho quer ter carro, o filho quer fazer tanta coisa, você vai falar, não. Você vai ter isso sim, filho, mas no momento certo, né? Primeiro você precisa ter maturidade para poder dirigir. Primeiro você precisa ter maturidade para sair sozinho para a rua. Eu não vou deixar apenas abrir o portão, vai para a rua, vai brincar. Não. Você sabe do que o seu filho precisa, você não sabe? Você sabe aquilo que vai fazer mal para ele lá na frente, não sabe? É um exemplo que eu estou dando assim, só para você entender mais ou menos como Deus funciona com a gente. Imagina no entendimento dele, lá na frente. O senhor sabe, isso aqui, se eu der isso agora para ele, vai se estabacar. Eu sei que se eu liberar isso para ele agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair da minha presença, vai se perder. E ele vai levar a família dele toda. Vai acarretar para a família inteira. O ato dele, de eu liberar isso agora, eu vou liberar. Né? Eu estou parafraseando para você, só para você ter uma noção. Aí lá na frente eu vou liberar para ele. Né? A gente começa a ter certos comportamentos de ser maturo, de estar maduro na fé, né? Saber que aquilo não vai nos afastar da presença dele, porque o que ele quer, o tempo todo de nós, é um relacionamento. O Senhor quer de você uma intimidade. Ele quer de você que você dê honra, glória e louvor para ele. Para isso que você foi criado. Você foi feito um pouquinho menor que ele.
Você é a imagem e semelhança dele. Você entende? Então, tudo que você necessita, esse casamento, pode continuar. Firma, se separa. Continua firme aí, que o Senhor vai te dar escape. O Senhor vai te dar discernimento. O Senhor vai te... Obrigado. O Senhor vai te dar sabedoria. Ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Sabe? O Senhor vai fazer os teus ouvidos sensíveis à voz dele. Mas você precisa permanecer. E entender que ele vai te liberar da forma como ele quer. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para ele. Você entendeu? E ele vai te levar para tudo isso aqui, ó. Para pastos de grama verde, macia para descansar. Eu profetizo dias de descanso para você, de guerras, de lutas. Quem está precisando de paz? Quem precisa entrar dentro de casa e ter paz? A gente tem um dia atribulado na rua, cheio de movimentação, e a cobrança é pressão. Quem trabalha com vendas, então? Meu Deus do céu, meta daqui, meta dali, você não bateu hoje, você tem que bater amanhã. Às vezes amanhã você vai ter que fazer o que você não fez hoje, aí você não fez amanhã, você vai ter que fazer o que você não fez no começo, não é? É Deus. Aí você precisa ir para casa e ter paz, não é? Você vai te dar dias de paz, dias de descanso, em nome de Jesus. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. É isso que ele faz conosco. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Tá o mundo caindo, tá tudo acontecendo. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim: ixi, o que aconteceu com você? Um tempo atrás você já estava se descabelando, né? Você já estava pegando um pela jugular querendo arrebentar, não é verdade? O que aconteceu com você? É deboche, né? Você está debochando da nossa cara. Não, eu tenho um Deus. Você quer conhecer o Deus que eu sirvo? É Ele que me faz andar, sabe? Dessa forma, tranquilo, altaneiramente. Como as águias não voam sob as tempestades. Ela só vem aqui pro plano aqui embaixo na hora que ela precisa mesmo. Na hora que ela vem pegar a presa dela, e ela enxerga lá de cima. Ela enxerga assim como a gente está enxergando aqui, assim. A visão dela é bem aguçada, não é? Então você vai sobrevoar, você vai andar altaneiramente. Está acontecendo de tudo aqui. Você está, sereno, firme, confiante. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o livramento que Ele vai me dar. Mas para isso a gente tem que ter um caminhar com o Senhor. É por isso que Ele fala: o que eu quero de você é um relacionamento. Eu quero que você me conheça, de ouvir falar. Eu quero que você me conheça, de você andar comigo no seu dia a dia, no seu cotidiano, sabe? Uma falta daqui, eu supro daqui, uma falta dali, uma coisa pequenininha. Ah, isso aqui Deus não faz. Ah, não, isso aqui é eu que tenho que correr atrás. Não, Ele te dá tudo que você precisa. Tudo. Tudo. Ah, não, isso aqui é só, Deus me dá assim. O Senhor me dá saúde, né? Não, Ele te dá tudo. Hoje eu vivo assim, né? Hoje eu vivo na dependência dEle, 24 horas dEle. Tudo que eu necessito e preciso, Ele traz nas minhas mãos, nas mãos da minha família. Eu consagrei a minha vida financeira a Ele. Então eu provo dessa palavra aqui. Muitas vezes eu tenho vontades, sou homem, tenho vontade disso, daquilo. É como se eu falasse: calma, filho. Calma que na hora certa vem. Às vezes 1 mês, às vezes 2, às vezes 1 ano, às vezes 5 anos. Por quê? Ele sabe o que eu preciso. Dá para dimensionar mais ou menos assim? Às vezes a gente é um pouquinho mimadinho. Um pouquinho, né? Só um pouquinho a gente é. Mesmo que eu ainda ande... Olha só, agora vai mais profundo, hein? Mesmo que eu ainda ande no vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo. E não me sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Você está entendendo? Você pode andar no vale da sombra e da morte, Ele vai estar com você, e você não vai ter medo. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra. Ninguém te dá valor? As pessoas fazem pouco de você? As pessoas te rotulam? Lá vai o falido, lá vai o alucinado.
A fé dele, nossa, você é doente da fé. Nossa, as pessoas têm mania de falar isso da gente, né? Às vezes as pessoas fazem pouco, né? Mas você está entendendo aqui, ó. Ele sim, ele me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. É isso que eu quero. É isso. E aqui para encerrar, eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão. Quanto tempo? Por quanto tempo você deseja essa presença do Senhor? Essa bondade dele? Por quanto tempo? Me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para quanto? Para todo sempre. Então, não permita passar esses pensamentos, como é que a gente fala hoje, intrusivos, né? Não permita passar pela sua cabeça que o Senhor não te ouve. Não permita passar pela sua cabeça que o Senhor não se importa com você, que Ele não te escuta. Ele sabe o que você vai falar antes de você falar. Ele sabe o que você está pensando antes de passar nos seus neurônios lá, antes de passar naqueles raiozinhos que tem dentro do cérebro da gente. Ele já sabe. Ele conhece. Você entendeu? Ele conhece. Ele sabe. Não se permita mais. Ah, se ele conhece, se ele sabe, por que ele está deixando? Senhor, já entendi, Pai. Me faz passar por esse processo, Pai, mais rápido. Me faz chegar ao propósito, me faz entender. Senhor, abre o meu entendimento, Pai, para me poder te servir, te adorar e não sofrer mais, como eu andava sofrendo. Eu profetizo que a partir de hoje você não sofre mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Oh, glória a Deus. Quero orar por você, te enviar para esse culto maravilhoso, abençoado, que hoje vem sobre a sua vida cura, libertação, restauração, que venha renovo, que venha refrigério, que venha muita paz. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor, sobre o dia chamado hoje. Esse dia, Senhor, que nós estamos aqui de mesa posta, Senhor, que o Senhor é o nosso convidado. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, se faça presente em todos os lares, Senhor, onde quer que os nossos queridos e amados estão assistindo essa live de hoje, Senhor. Visita cada um, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe o que cada um necessita, Pai. O Senhor sabe o que cada um tem passado, Senhor. Tira essa dúvida do interior dos teus servos, Senhor. Isso é seta do maligno, que toda seta do maligno, que todas as vozes estranhas, todo homem estranho, toda mulher estranha caia por terra pelo poder que é no teu nome. Tira os comichões dos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus, todo o peso de palavra que foi lançado na vida dos nossos queridos e amados, que caia por terra agora pelo poder que é no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que a palavra de hoje venha tocar, curar, libertar, restituir e restaurar, Senhor, a cada vida. E eu profetizo que eles não sairão desta ministração de hoje da mesma forma que eles entraram, Senhor. Faz um marco da vida dos teus servos, do antes e do depois. Que venham testemunhos, que venha uma grande habilitação na vida dos nossos queridos e amados, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo e envio eles para viver o sobrenatural de toda a palavra, Pai, além do que olhos viram, ouvidos ouviram, ou jamais penetrou no coração humano, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam, em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus. Perdoados são todos os pecados, Senhor, rasgadas todas as cédulas de dívida, Senhor, em nome de Jesus. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco os teus servos em liberdade para viver todo o sobrenatural desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que nós servimos um Deus de propósito, que faz as coisas de propósito. Teve uma pessoa que ia chegar atrasada no culto, aí o Senhor pegou e falou assim, não, pera aí um pouquinho, eu vou parar tudo para ela chegar.
Falei assim pra minha prima, né? Ah, tadinha da Larissa, ela não vai conseguir chegar no culto, porque ela tá atrasada. Ela falou, ela tá a caminho, mas passa o endereço, né? Aí o Senhor falou, eu sou um Deus que para tudo, mas eu não pensei que era parar o culto, entendeu? Mas vamos lá. Eu entendi que ele ia parar o trânsito. Aconteceu. Ah, o som, né? Eu entendi que ele ia parar o trânsito, que ele ia abrir caminho para ela passar, mas não o culto. Viu como que é as coisas, como você é amada? Aleluia. A Larissa chegou, gente, vamos fazer o culto agora. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para vocês de oferta, que é uma palavra assim que eu amo muito, no particular, a minha vida, porque eu já vivi muita coisa com ela, né? E Santa Ceia da Primícia. Pai, o que é Santa Ceia da Primícia? Nós estamos aqui entregando o primeiro domingo ao Senhor. Nós precisamos aprender que nós temos que entregar os nossos celeiros, a primícia dos nossos celeiros, a primícia do nosso pagamento, a primícia da nossa casa. Então, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, o que que é? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Né? Bom dia, por quê? Porque o negócio é o seguinte, eu preciso falar primeiro com o meu Senhor. Não é pegar o celular e deixa eu ver o que estão falando. Não, Senhor, em nome de Jesus, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Abençoa o meu dia, né? E se você não tem costume, comece a ter o costume de pegar a armadura de Deus, em Efésios 6:10 ao 20, e começar a se revestir da armadura de Deus. Por quê? A armadura de Deus são as suas armas contra Satanás, contra o mundo. Então, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o cinturão da justiça e o escudo da fé. Eu não posso deixar de jeito nenhum, de me revestir de autoridade. Se você vê às 3 horas da manhã, eu estou lá no grupo fazendo o quê? O primeiro áudio, armadura. Se revestimos, agora vamos lá. Agora vamos adorar. Adorou? Tem lá o áudio da ministração da palavra e da oração. Então é tudo muito mastigadinho na Hebron, não tem como você ficar fora, né? E essa palavra da oferta que eu vou trazer para vocês hoje, é claro que é falando sobre dízimo, seus 10% do seu salário, consagrando, mas é o dia da oferta da primícia. Então você vai entender, eu já entendi essa palavra de várias formas, e eu sei que Deus vai falar com você poderosamente nesta palavra da oferta. Daqui a pouco o nosso bispo vai trazer aqui a palavra do relógio, né, que termina hoje às 23 horas, mas eu preciso dividir com você aquilo que o Senhor nos entregou para esse mês. Maranatá. Aleluia, aí vem o nosso Senhor. Pode falar sobre isso em todas as áreas da tua vida. Chama Ele, Maranatá. Ou se não fala, vem Senhor Jesus. Vem e opera nessa área, vem e opera na minha família, vem e opera nas minhas finanças, vem fazer na minha vida. Olha o que está escrito aqui. João 21. Jesus vai aparecer depois de ressurreto para os discípulos. Olha que tremendo. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 dos seus discípulos. Olha, mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Para aqui um pouquinho e vamos entender por que vou pescar. Sendo que Jesus tinha chamado a Pedro. Em Lucas 5, Jesus tinha chamado a Pedro. Jesus chamou de uma forma, Pedro, que ele ficou assim passado. Por quê? Pedro já tinha pescado muitas vezes,
foi criado naquilo, conhecia o mar, tinha experiência. Quantas vezes você tem experiência com alguma coisa? Eu já passei muito por isso. Você tem experiência com alguma coisa e você vai fazer e dá errado. E faz de novo errado. O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo aí. Deus está querendo falar comigo de alguma forma. E Jesus chega com uma multidão e fala para Pedro, empresta o barco para mim. Aí Pedro falou, meu Deus, acabei de limpar o barco, de dobrar a rede. Quem nunca assistiu um vídeo do que é lavar a rede, dobrar a rede, assiste, você vai ver como é difícil. E aí o que acontece? Já tinha limpado o barco, já tinha lavado a rede, já tinha dobrado a rede, já tinha guardado. Mas ele quer só o barco. Então empresta o barco para ele. O que acontece? Ele vai, ministra a palavra. Por que que o Senhor Jesus pediu o barco? Porque naquela época era ruim para chegar até o ouvido das pessoas. Então, conforme o vento do mar vinha, levava a voz de Jesus até a multidão. E ali, quando terminou o sermão de Jesus, o que aconteceu? Jesus deu uma ordem para Pedro e falou assim, olha, pega agora, tipo por volta de 12:30, agora você pega o barco e pega a rede. Jesus deu todos os passos para ele. Pega o barco e pega a rede. E vai um pouquinho para lá e joga a rede do lado direito do barco. Oh, meu Deus do céu. Eu fiz isso daí a noite inteira e agora não é hora. Agora não é hora. O que aconteceu? Ele foi. Só que antes dele ir, ele deu aquela que eu falo que é a bola fora que ele não deveria de dar. Ele foi contra Jesus naquela hora, contra a palavra que Jesus tinha lançado. Falou, bom, porque pensa na multidão. Ele colocou Jesus à prova, falou, bom, eu já fiz isso a noite inteira e não peguei nada. Mas agora eu vou porque o Senhor está falando, eu vou debaixo da tua palavra. Se eu passar vergonha diante dessa multidão toda, a vergonha é tua, não é minha. É o que ele quis jogar. O que aconteceu? Ele foi, fez o que Jesus falou e lançou a rede do lado direito do barco. E foi a pesca maravilhosa, porque quase rompeu as redes. O que aconteceu? Teve que pedir ajuda. Vem aqui, me ajuda, pega essa rede aqui. Olha aqui quanto peixe. O que Jesus estava ensinando para ele? Não é que o mar não estava para peixe. É que ele não tinha comunhão com a pessoa que mandava nos peixes, que mandava no mar. Bom, muito bem. Jesus está falando, entrega seu dízimo, entrega sua primícia, faz as suas ofertas e deixa que eu cuide do resto. É isso que Jesus está falando nesta manhã. Aí o que ele fez? Voltou todo envergonhado. É claro, até eu, né, gente? Pelo amor de Deus, o cara nunca tinha feito uma pesca daquela. Quando ele volta, ele se coloca de joelhos diante de Jesus e fala, sai da minha presença, vai embora. Eu não sou digno de ficar na tua presença. E ali Jesus faz o quê? A partir de hoje, você não é mais pescador de peixe. Você é pescador de homens. A partir de hoje, os problemas não são seus mais, são os meus problemas. Eu estou pegando todos os seus problemas e trazendo para mim. Hoje não é mais com você, é comigo. Ok, o que acontece? Ele larga tudo, tudo. Pedro larga tudo e segue a Jesus. Só que não só ele, Pedro, Tiago e João. Segue a Jesus e deixa tudo para trás. Muitas das vezes, eu e você não entendemos o que é deixar tudo para trás. Não entendemos isso. Mas o Senhor vai nos explicar hoje. Então, acabou o tempo de Jesus na terra, houve a morte de Jesus, a ressurreição. Pronto, Jesus apareceu para os discípulos durante quanto tempo? Eu ministrei essa semana.
40 dias ele ficou aparecendo ressurreto para os discípulos, para mostrar que aquilo que ele tinha pregado era verdade. Jesus atravessando parede, Jesus atravessando porta, Jesus fazendo... Meu Deus do céu, por que a gente não acreditou? Por que a gente não entendeu aquilo que ele estava falando? Só que aí, olha só, o que eu li foi, então, Pedro voltou a pescar. Jesus ressurreto. Ó, presta atenção. O Senhor está trazendo ressurreição financeira, ressurreição dos sonhos, dos projetos, ressurreição na família. Fui comprar o pão da ceia logo cedo, 7 e pouco da manhã, já estava no mercado. Fui pegar o pão da ceia, quando eu olho do lado, um senhor lá caído. Né? Falei, Senhor, o que eu faço agora? O Senhor falou, só repreende o espírito de morte. Eu cheguei perto dele, repreendi o espírito de morte, já estava vindo o socorrista, estava vindo todo mundo. O que aconteceu? Eu falei, Senhor, eu já entendi, hoje é dia de ressurreição. O que acontece? Presta atenção nisso, que os sinais, ele só vai seguir aquele que crê. Quem não crê, o Senhor não faz nem sinal. Para de graça, que ele não perde tempo. Então, aquele que crê, falou com Jesus, ouviu a palavra, entregou dízimo, entregou oferta, tá ligado no que o Senhor está falando, em todo momento, você vai andando, é sinal. Você vai beber água, é sinal. Vai louvar, é sinal. Vai assistir um filme, o Senhor para o filme e fala com você. É incrível isso. Você chega num açougue, como eu cheguei hoje de manhã, já estava assim, escancarado o louvor. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui hoje? Aqui está a presença de Deus aqui hoje. Aí a menina falou, quando eu abro aqui, é assim que eu abro. Eu falei, você está certíssima. Então o Senhor vai falar com você de todas as formas. Ele não te deixa nem um minuto. Ele falou, né? Quando ele foi ao Pai, passou esses 40 dias... Ele foi ao Pai, ele deu 3 promessas. Alguém sabe quais são elas? Antes de subir. Não te deixarei, jamais te abandonarei, e estarei contigo todos os dias da sua vida. Eita glória! Você está cercado. Salmo 139 fala por trás e por diante. E ele coloca as mãos dele sobre você. Nossa, a gente precisa de mais alguma coisa? Nada. Nada. Estamos cercados pela glória, pela manifestação da glória. Então, Pedro faz o quê? Oh, meu Deus do céu, volta a pescar. E não vai só ele, vai toda essa cambada junto. Pedro, Tiago, João. Poxa vida, eu não tirei você disso. Tirei. Aí você está indo fazer tudo de novo que eu falei que não era para fazer. Nossa, que coisa, não. Aí Pedro volta a pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite tiveram uma linda pesca. Nada apanharam. Meu Deus do céu. Se o Senhor falou, não faz mais, e eu volto a fazer, você vai ser próspero? Você vai ter uma pescaria abundante para que você continue fazendo? Gente, cuidado. O Senhor hoje, nessa manhã, fala com a gente, cuidado. E eu sei que na semana toda o Senhor vai estar assim usando a minha voz, porque Ele está me falando isso agora. Cuidado que você está fazendo com a sua vida, com aquilo que eu te chamei. Mas tem uma saída. Ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Pensou que ia escapar de Jesus, né? Mas jamais. Estava na praia. Via os discípulos, não reconheceram que era ele. Estavam tão contaminados. Estavam tão feridos. Feridos com o quê? Pelo amor de Deus, apóstolo. Ferido com o quê?
achavam que tinham sido deixados, abandonados, rejeitados e que só para eles não tinha cumprido a promessa. Tem 12 promessas no mês. 12. Não vivo nenhuma. Por que será? Teve uma vez que numa ceia de oficiais o estádio lotado. Ixi, eu fiz uma dessa. Eu falei, não sei pra quê. Eu, lá no meio do povo, sendo ministrada, com a sacolinha da salva na mão para recolher oferta. Falei, não sei pra que 12 bênçãos, eu não vivo nenhuma. Aí parecia que ficou tudo escuro e o Senhor já fez assim para mim. É mesmo? Você não vive nenhum. Ah, abandonada, rejeitada, amargurada. Você não está enxergando o que eu estou fazendo na tua vida. Naquele dia eu entendi que as bênçãos são liberadas conforme a palavra, mas que eu preciso chamar a existência na minha vida, na minha casa e na minha família, como se elas já existissem. O Senhor está falando, uma das promessas desse mês é que nada vai me faltar, nem coisa grande e nem coisa pequena. E o apóstolo trouxe aqui o Salmo 23 e falou, não vai te faltar. O Senhor está falando o tempo inteiro, não vai te faltar. E o Senhor não está cuidando só do seu presente, o Senhor está cuidando do seu futuro. E para mim e para você haverá bom futuro. E nós não vamos nos envergonhar por crer no nosso Deus. Provérbios 23. E aí naquele dia em diante eu entendi uma coisa. Eu não posso achar que eu não vou viver as 12 promessas. Por quê, apóstolo? É porque eu não sou abandonada, eu não sou rejeitada. Antes dessas promessas 12 do mês, tem mais 3 na minha vida que ele fez antes dele subir. O importante é que eu não estou sozinha, eu não estou abandonada. E ele vai estar comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Se não for de um jeito, vai ser de outro. O que Jesus tinha falado para Pedro? Chega de tirar peixe do mar para a morte. Eu estou colocando você para salvar vidas. Então você vai tirar o homem da morte e vai levar ele para a vida. Mas o que ele quis de novo? Achou que estava abandonado, rejeitado, que ele não ia viver nada. O que ele fez então? Eu vou voltar para o lugar onde eu fui criado, para aquilo que eu sei fazer. Senhor, meu Deus. Falei que eu cuido dos seus problemas? Não falei que eu que cuido da tua vida? E todas as vezes que eu vou falar alguma coisa com o Senhor me lembra dessa passagem de João 21. Porque eles estavam tão contaminados com a dor, com a rejeição, com o abandono, e que eles não fizeram, eles não acreditaram, porque eles isso, porque eles aquilo, que simplesmente não reconheceram que era Jesus naquela praia. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco. Quando falou isso, eu já entenderia quando me chamou de filho. E hoje o Senhor está falando, não esquece que você é meu filho. Aí, tem alguma coisa aí de comer? Como assim? Ele é o pão vivo que desceu do céu e eu que tenho que ter alguma coisa de comer? Não, peraí, é Jesus, segunda vez já é Jesus. Com certeza é Jesus. Agora, lançai a rede do lado direito do barco? É claro que é Jesus! Muito bem, e aí? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede de tão grande a quantidade de peixes. Meu Deus. O mesmo milagre, a mesma história, a mesma coisa. Meu Deus, no primeiro dia da nossa Santa Ceia, o Senhor pegou e falou com a gente que a gente tinha que ter coração de
criança, porque aquela criança, aquele menino entregou para uma multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, 5 pães e 2 peixinhos. Ah, tá querendo me tirar, né? O que vai fazer 5 pães e 2 peixinhos? Olha só, para uma multidão de 5, se cada um tivesse uma mulher e cada um tivesse um filho, nós estávamos falando de 15.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos, tirando barato com a minha cara. Não, o Senhor está falando assim para você. Eu estou com você no pouco, eu estou com você no muito, eu estou com você na multiplicação, eu estou com você em todo tempo. E eu vou fazer esse mês você viver essa multiplicação. Não vai dar, o Senhor está falando, vai dar e ainda vai sobrar 12 cestos cheios para você enviar porções. Desculpa. Para quê? Para você enviar porções. Ninguém, eu estou anunciando já para você. Vai ser muito difícil. Onde que foi que entraram para pegar a cesta básica? No Mercado Extra, na Vila Maria, aqui perto. Mercado Extra. O povo invadindo para quê? Para pegar cesta básica. Chegou um tempo onde os servos do Senhor vai ter para dividir. E aqueles que não conhecem o Senhor? Vai continuar na mesma, na miséria. E aí, como que vai ser? Está servindo a quê? A que você está servindo? A mamon? Se você depende só do dinheiro, sinto muito. Agora, se você depende de Deus, sabe o que vai acontecer? O dinheiro não manda na tua vida, mas Deus manda no dinheiro. E vai fazer ele multiplicar. Cadê? Mas o mar não estava para peixe. Aquela hora não era hora de peixe. Mas quem manda o peixe entrar na sua rede? É o Senhor. Quem manda suprimento para a tua casa? Quem manda os clientes para você? Quem vai te colocar em patamares maiores? Quem vai fazer você prosperar de forma absurda? Porque você vai chegar para mim, dia 12 agora é aniversário da Hebron, nós teremos Gratidão Day. Dia de gratidão, né? Então nós vamos começar aí no sábado já contando os testemunhos, termina nosso jejum, domingo já vamos gravar mais testemunhos e vamos até dia 12. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você vai chegar para mim e vai falar assim, olha, não me pergunte como foi, mas eu tô aqui para falar que eu tô vivendo. Milagre não se explica, se vive e conta quem foi que fez. Quem fez? Jesus. Aí, mas espera aí, é Jesus que está falando com a gente. Joga a rede do lado direito do barco. Ele não falou lá em Lucas 5? Né? Eles não iam saber que seria Lucas, mas ele não falou lá? Então, aqui o Senhor está falando, joga a rede de novo. O Senhor está falando, sabe aquele milagre que eu fiz lá atrás, que te deixei você de boca aberta? Vou repetir ele de novo. Sabe aquele outro que eu deixei você até tonto, sem ar? Vou fazer ele de novo. Você está pronto para viver essa história, sendo transformada? Vou fazer milagre. É isso que o Senhor está falando. Olha aqui, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, quem é o discípulo que Jesus amava? João. Aí ele fala para Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, colocou as roupas, né? Colocou as suas vestes porque havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Olha agora. Olha o que o Senhor Jesus está falando agora. Eles não estavam muito distante da areia. Como que pega os peixes que eles pegaram? Esses peixes que eles pegaram aqui é peixe do fundo do mar. Por quê? Porque foram peixes muito grandes. Não é peixe pequenininho que vem ali no nosso pezinho, não, quando a gente está no mar. Presta atenção. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima havia o quê? Peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus,
trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de quanto? Olha, poderia falar que foi uma rede transbordando de peixe, poderia falar tanta coisa, mas quando a Bíblia dá número, quando a Bíblia fala segunda vez a mesma coisa, quando a Bíblia mostra então isso, então aquilo, e fala assim, olha, explícito, foram 153 grandes peixes. O Senhor está falando assim para você, para cada situação, fala, para cada situação. Nesta semana, eu tenho 153 grandes saídas, em nome de Jesus. Você vai usar apenas uma, mas que você tem 153 grandes peixes, você tem. Meu Deus, que tremendo. Tremendo demais. Por quê? Porque aquilo que só pegariam lá no fundo do mar, o Senhor Jesus trouxe do... ouve a revelação, pelo amor de Deus, abra seus ouvidos. Só aquilo que poderíamos pegar esses peixes seria só lá no fundo do mar. Porém, o Senhor está trazendo aquilo que está no fundo, no profundo, no escondido, como tesouros escondidos e riquezas encobertas, para você pegar aqui em cima, para entrar aqui em cima na tua rede. Mas espera aí, para eu viver o que você está falando, olha, eu precisaria ter uma faculdade, eu precisaria, porque eu estou tendo uma promoção, que eu não sei, como que é isso? Que porta de emprego é essa que me abriu? Meu Deus, eu não sei te falar. Então, é assim mesmo. O Senhor vai falar assim para você, isso aí que você ia viver seria só desta maneira, mas eu estou mandando te entregar. Bom, parou por aí? Não, não parou por aí. Porque já tinha fogo, fala, já tem fogo. Já tinha peixe, fala. E já tinha pão. O pão vivo, o peixe, aquilo que o básico, o natural, ele já vai fazer. Mas hoje ele te chama pro sobrenatural. Em nome de Jesus. É além do que você pediu, pensou ou imaginou. Mas eu ia fazer uma pescaria só para salvar uma dívida ali, tipo aquele peixe que os cobradores de impostos chegaram para Pedro e falaram assim, e aí, ô bonitão, você e o mestre não pagam imposto? Ah, claro que a gente paga, vamos pagar hoje. Aí ele lembra, opa, mas eu não trabalho mais, eu dependo de Jesus. E agora, como que eu chego em casa e falo para Jesus que ele vai ter que pagar imposto? Quando Pedro pisa em casa, Jesus fala o que para ele? É justo o filho pagar imposto? Mas, meu Deus, quem contou para ele? Quem contou para Jesus que você está passando pelo que você está passando? Quem foi que foi lá e tocou no coração da pessoa? Quem foi que foi lá e falou? Meu Deus, tudo é Jesus. Maranatá, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que venha mesmo o poder, a unção e a autoridade. Mas quem é você que eu não te conheço? A pessoa estava de um jeito, você voltou, a pessoa está convertida, está parecendo, né, um cidadão do céu, está tudo certo, você fala, meu Deus, como que é isso? Da onde que foi? Você só orou, você só jejuou e você só esperou e o Senhor fez todas as outras coisas. É muito sério o que eu estou ministrando hoje. E aí o que acontece? Já tem fogo, já tem peixe e já tem pão. O normal já tem. Jesus já faz o normal todos os dias para você. Agora ele está falando, eu vou te visitar com o sobrenatural. E serão 153 grandes peixes. Em nome de Jesus. Olha o que aconteceu.
Ao saltarem em terra, viram ali na brasa, em cima, peixe, havia também pão. E disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado entre os mortos. Aleluia. O Senhor está trazendo ressurreição de sonhos, ressurreição de projetos, ressurreição no seu casamento, ressurreição no chamado, ressurreição no seu ministério, ressurreição nas suas orações, ressurreição para falar de Cristo, ressurreição em todas as áreas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, o que Ele quer? Ele quer que você deixe Ele fazer parte de tudo. Ele quer que você deixe Ele fazer parte de tudo e seja um com Ele. Em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo que esse mês de agosto, em nome de Jesus, que tem o nome Maranatá, é um mês onde nós vamos ver o Senhor chegando na vida de várias pessoas. Você vai ser portador da glória do Deus Pai. Você vai falar, o que eu estou vivendo é sobrenatural. É em cima, eu tenho natural, mas todo dia vem o sobrenatural. Todos os dias bate o milagre na minha porta. O milagre veio me encontrar, que foi a chave do mês passado. O que o Senhor quer? Que você se posicione de forma extraordinária e sobrenatural para viver o sobrenatural. Porque como que eu me posiciono para viver o sobrenatural com coisas naturais? Não. O Senhor quer que você se posicione com o sobrenatural para viver o sobrenatural em nome de Jesus. Você unge para mim, todo mundo? Em nome de Jesus. Vou orar por vocês agora. Separa o teu dízimo, separa a tua palavra, a tua oferta de primícia. Separa agora, consagra os celeiros, seus celeiros ao Senhor. Em nome de Jesus, começa agora fazer tudo diferente. Eu quero o sobrenatural, vou fazer tudo diferente. O apóstolo vai colocar o número do Pix aí na página. Ou se você quiser me procurar depois, você pode me procurar que a gente ora junto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor. Pai, em nome de Jesus, eu unjo esse envelope profeticamente, como se estivesse ungindo a cada um dos teus servos agora. Repreende o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, o exterminador. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas. Ora, cataralabaia, xuriandalabás. Senhor, em nome de Jesus, todo o poder do gafanhoto, migrador, cortador, destruidor, exterminador, o devorador, caindo por terra agora, não vai te devorar, não vai te colocar em falência, não vai te colocar debaixo de jugo de escravidão, em nome de Jesus. Pai, abre as janelas dos céus, faz o teu povo prosperar, manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas, vem, Senhor, Maranatá, sobre os dizimistas, em nome de Jesus, abre porta onde não existe porta. Senhor, dá ordem, Pai, de grande pescaria, que venha 153 grandes clientes, grandes fechamentos, grandes contratos, grandes locações, grandes vendas. Vem, Senhor, faz obra de milagres e de maravilhas. Pai, eu quero agora consagrar a primícia, Senhor, o primeiro fruto, Senhor, do celeiro
celeiros dos teus servos. Manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais, das tuas maravilhas. Faz obra, Pai, extraordinária, dá ordem a respeito dos teus servos, santifica os celeiros, Senhor, em nome de Jesus, de tal forma, Pai, que o teu povo venha entregar dízimos, Senhor, muito altos e muito maiores, porque esta é a tua palavra, o sobrenatural vai acontecer. É no mínimo 153 grandes peixes. Manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais, das tuas maravilhas. Traz liberações, Pai, traz provisões, Senhor, em nome de Jesus. Grande é a tua obra, Senhor, e eu quero orar, Pai, que essa oferta do mês de agosto vai transformar e saciar a fome de milhares de pessoas, que neste mês o Senhor virá em todas as situações da nossa vida. Nesse mês o nosso Deus vai trazer a multiplicação e vai sobejar. Tudo que vai fazer vai ser além do que você pediu, pensou ou imaginou. E neste mês o Senhor vai nos confrontar com milagres, deixando a gente com cara de ué. Nesse mês você vai precisar ter coração de criança para com as suas entregas. Se você quiser vencer neste mês, nesse mês as suas ofertas vão te marcar, fazendo você ter memoriais diante do Senhor. Neste mês teremos festa do começo ao fim. Toda situação que aparecer na sua vida vai se tornar milagre e vai se tornar uma festa de grandes testemunhos. Viagens liberadas internacionais e nacionais, sonhos sendo liberados. Neste mês vai ter. Você não vai ter falta de nada, nem coisa grande e nem coisa pequena. Teremos descontos de até 98% nas compras, nas dívidas, para que sejam liquidadas. E você voltar a ter crédito, poder financeiro, qualidade de vida, celeiros fartos e transbordantes. Liberações de chave, de comércio, dos sonhos, de prédios inteiros para a tua empresa. Chaves de carro dos sonhos, de casa dos sonhos. Você terá suprimento sobrenatural, o fruto que você vai contar de testemunho do avanço financeiro, o poder financeiro. O Senhor vai te entregar suprimentos para você enviar porções. O Senhor está liberando sonhos engavetados. O Senhor está te promovendo em cargo e salário, e o Senhor vai te tirar do anonimato, como tirou aquele menino que entregou os 5 pães e os 2 peixinhos. Em nome de Jesus, aleluia. Eu selo essas 12 promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E em nome de Jesus, você vai me contar os testemunhos dessa palavra de oferta. Em nome de Jesus, amém? Bora lá, Bispão. Ô, glória, eu vou gravar meu áudio do meio-dia e já volto. Aqui, ó. Não, tem não. Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Vamos acelerar, porque eu tô no pico para falar até as 2, mas não posso, né? Então, eu vou quebrar o galho de vocês. Vou tentar ministrar em meia hora, 40 minutos aí. Em nome de Jesus, já começa também o relógio da nossa apóstola. Bom, antes de mais nada, 153 grandes peixes. A palavra, quando ela vem, ela tem sempre sido um divisor de águas na vida da gente, né, Ibrão? Né? Sempre que essa palavra a apóstola ministra, é um tempo novo, porque você fala, são 153 grandes livramentos, 153 grandes bens, 153 portas, né, que a gente precisa diante das situações. Então, receba essa palavra que foi ministrada, né? Eu orei com cada um, a nossa apóstola já liberou. Então, a sua semana não vai ser uma semana igual. A gente tem falado desse relógio, foi um relógio, tem isso para mim, extraordinário. Então vai ser um mês onde vai marcar a nossa história. Por quê? Porque a palavra fala que é Maranata, vem Senhor Jesus. Então é a gente clamando, o Senhor respondendo de imediato, o Senhor conosco.
preparou para falar, o Senhor já está ali para fazer, para executar. Nem sempre é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria, mas o Senhor tem um jeito dele de trabalhar e você pode ter certeza. Se você estiver posicionado, você vai viver cada uma das palavras. Tem 12 bênçãos extraordinárias nesse mês. Eu queria só falar rapidinho sobre ontem, né? Queria agradecer a todos. Aí eu coloquei na página, no grupo, né? Mas nem todo mundo está no grupo, mas para todos que pararam um tempinho para dedicar aí, colocar uma palavra, né, sobre o meu aniversário, sobre a minha vida. Eu queria agradecer a todos os que estiveram, que mandaram mensagem, enfim. Ontem eu recebi mensagem, ontem era 15 para meia-noite, e eu falei assim, a pessoa tô atrasada, eu falei, mais, né? Só da pessoa lembrar, ainda que lembra no dia seguinte, lembrou, né? Então eu estou muito feliz e eu glorifico a vida de cada um de vocês, amém? Então foi um ano, esse ano marcou a minha vida porque não foi por causa de festa, não é nada disso, não. Fizeram surpresa para mim, estou muito feliz, mas a questão não é essa. O ano passado foi um ano muito complicado, né? Nós tivemos a perda da avózinha da Milena, então a gente não tinha nem que comemorar o meu aniversário, né? Depois tive a mãe do nosso apóstolo, também não estava bem de saúde, então foi bem, né, complexo, né, o ano passado. Mas, glória a Deus, né, estou aí comemorando mais um ano de vida. O que não fiz no ano passado, a gente fez esse ano. E o ano que vem vai ser melhor ainda, em nome de Jesus, que eu faço 26, né? Então, bora lá. Abra a Bíblia de vocês em 1 Reis. Como sempre, eu vou dar uma passeada na Bíblia. Quem quiser acompanhar um pouquinho, vai estar no primeiro capítulo e depois nós vamos embora aí. Nós vamos falar, esse mês, nós estamos falando Maranata, vem Senhor Jesus. Primeiro dia, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, o meio e o fim. Eu estou em todo tempo, em todo lugar. Eu fiz, eu criei, eu vou cuidar do seu futuro, quer dizer, eu seguro em todo aspecto da nossa vida. E ontem, nós falamos que a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Dei exemplo lá, né? Aliás, fizemos um programa ontem, meia-noite, para mim foi excepcional, né? Até o sono foi embora. Então foi um dia também memorável. E hoje nós estamos falando de um camarada que caminhou com o Senhor, né? Eu gosto muito desse profeta, haja vista a importância que o Senhor fala sobre ele, um camarada que depois, né, você vê, Pedro teve oportunidade, Elias aqui, Moisés, Enoque, né? Quem que está aqui, né? E ele faz parte daqueles que foram levados pelo Senhor, né? Foram carruagem de fogo, carro de fogo, como queiram, né? Levou o profeta Elias. Então nós vamos falar de Elias, um profeta que a Bíblia fala muito pouco sobre a história dele passada, né? Antes dele ser chamado. Mas porque Eliseu a gente lembra, né, que Elias passa lá e fala para ele, sabe o que aconteceu com você? Joga o manto, ele vende tudo que tinha, faz um churrasco, comemora e não deixa nada para trás que pudesse trazer ele novamente para aquele lugar. Não entregou para pai e para mãe, uma coisa do meu gado, coisa das minhas coisas, não. Ele foi realmente exercer o ministério. E foi de uma forma que não tivesse nada que o prendesse. Só despediu de pai e mãe. E a gente sabe que na Bíblia, né, a Bíblia deixa muito claro, quando o camarada se casa, né, ele passa a família, o pai e a mãe, para ser parentela. Você cria uma nova família, né? Então, pai e mãe, vocês podem não gostar, mas a palavra fala que é parentela, né? Abraão largou a parentela, saiu com o pai, com a mãe, só levou o sobrinho, né? E aqui o profeta Eliseu, não estou dizendo que ele casou, mas ele saiu para o ministério, né? Então, largou o pai, largou a mãe, largou tudo e foi servir ao Senhor. E o profeta Elias, a única coisa que a gente sabe que fala no texto aqui, que o profeta Elias, ele era da cidade de Tesba, né, de Tesbe, que era de Gileade. Então, uma cidadezinha pequena, ele morava ali, foi chamado, e quando foi chamado, já começa o seu ministério, né, já muito bem. O nome dele, né, reflete o caráter dele, que fala, o nome dele, o significado é, meu Deus é Jeová. Então, um homem que leva realmente o caráter dele, fala o nome dele, né? Naquela época tinha muito disso. O nome era colocado em função do onde o cara nasceu, ou em função dos acontecimentos. Lembra de Ruth? Que Ruth fala assim, Noemi, né? Eu não quero ser mais chamada de Noemi, eu quero ser chamada de Mara, porque estava amarga. Então, tinha muito disso, né? O camarada ia para uma cidade, ou o acontecimento na vida dele, o nome dele era em função disso. Ou trocava, ou, né, simplesmente, Daniel, quando chegou na Babilônia, trocaram o nome dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, tinha muito disso naquela época, para quem não sabe. E aqui fala sobre o caráter, né, mostrando aí o nome dele, fala sobre o caráter dele. Mas o profeta foi um profeta que tinha que, primeiro, enfrentar a apostasia, a idolatria e os pecados de modo generalizado. Só que eu quero que você preste atenção na vida do profeta Elias, por quê? Nós vamos falar de pessoas que andaram com o Senhor. E nesse mês nós estamos sendo convidados o quê? A andar cada vez mais com o Senhor. Só que andar com o Senhor não é só eu andar, eu tenho que ouvir a palavra e obedecer.
Muitas das vezes, a coisa mais fácil que é você andar com o Senhor e ouvir. Mas o mais difícil é o quê? Obedecer. Porque nem sempre a direção ou aquilo que o Senhor fala para a gente fazer vai de encontro com aquilo que a gente gostaria. Mas a gente viu o nosso apóstolo ministrando no Salmo 23, né? Nada vai nos faltar dentro daquilo que nós precisamos, não daquilo que nós queremos. Isso, mas olha, meu celeiro está faltando arroz. Meu Senhor falou, hoje você não precisa de arroz, a gente precisa de feijão. Hoje você precisa disso, você precisa daquilo. Então a gente tem, às vezes, uma interpretação diferente do que fala a palavra. E o profeta Elias não foi chamado para fazer o que ele gostaria, mas ele foi chamado para fazer aquilo que era necessário. E falar com o povo que não quer ouvir não é fácil. Aliás, muitos profetas tiveram chamados nada estimulantes. Imagina Isaías, você fala para ele, olha, você vai lá, você vai ministrar para o pessoal que não quer te ouvir. Mas falar com quem não quer me ouvir? Então eu não vou. Não, você vai sim. E como Jonas também não queria ir para Nínive, mas ele foi. Né? De um jeito ou de outro ele chegou lá. Né? Passou pela barriga da baleia, mas chegou lá, do grande peixe, né, como fala. Então o profeta Elias também não foi diferente. Quando ele chega, o início da caminhada dele, ele enfrenta justamente quem? Acabe e Jezabel, que são os piores, né, que a gente ouve aí na Bíblia. Né? Pior que era Acabe e Jezabel. Né? Aliás, nós estamos guerreando contra Jezabel, e acho que um dia oportuno, nesse domingo, falar aí, quando nós estamos quase às vésperas do término do nosso propósito. Né? Então aqui, qual era a missão dele? Chamar o povo para o arrependimento. Só que o profeta Elias falou, assim como o profeta Isaías, e nem todo mundo voltou. Nem todo mundo se arrependeu. Uma das grandes dificuldades não era só ouvir a voz do profeta, como obedecer, mas também se arrepender. Quando você não ouve, nitidamente você também não está obedecendo. Né? Então o que acontece? Quando você não obedece, o que a gente entende? Que você não está nem aí com a palavra do Senhor. Então ele teve que falar com Acabe, né? Uma das coisas difíceis, missões difíceis, era chegar até o rei e falar para o rei Acabe que ia chegar templos de céus fechados. Você já imaginou? Teu sacerdote, vamos pegar a posse, né? A posse liga para você, olha, a coisa na tua casa está difícil. E a palavra que eu tenho para você são céus fechados. Ou seja, o que significa céus fechados? Naquela época, sem chuva, sem colheita, sem nada. Se uma das coisas que mais tinha naquela época era guerra, justamente por quê? Porque o cara precisava, né, de brigar por água, porque se não tivesse água ele não tinha uma colheita, não tinha como semear, não tinha nada. Então a água foi momentos de intriga por causa dos poços de Jacó e por aí vai. Então a água era fundamental naquela época e o povo, quando foi para o deserto, uma das brigas com Moisés era o que? Queremos água. Então você imagina um camarada chegar lá, um profeta, falar com o rei primeiro. Você não entrava na presença do rei se você não fosse chamado, né? Não fosse convidado. Ele chega na presença do rei e avisa para o rei que chegou o tempo de céus fechados. Então é muito difícil falar, não, vai chover. Né? Ele não falou por quanto tempo, mas a gente sabe, a Bíblia depois relata lá em Tito, né? No livro de Tito, você vê, aqui está nós estamos em 2 Reis, lá no livro de Tito fala que ficaram 3 anos e 6 meses sem chuva. Tem noção do que é 3 anos e 6 meses sem chover, numa época onde o que se mais precisava era de água? O que o Senhor está falando conosco? Preste atenção num mês, porque eu tenho tudo para você em abundância. Acabou de sair uma palavra de bênção, 153 grandes prêmios, livramento, bênção. Só que os céus podem estarem fechados quando eu não ouço a voz do Senhor. Porque aqui ele só deu um recado para Acabe. Só que Acabe fez o quê? Como todo o povo, achou que isso não ia acontecer. E muitas das vezes a palavra está sendo ministrada e a gente acha que não vai acontecer. Só que hoje eu preciso prestar atenção, porque o Senhor está falando que eu tenho que ouvir como Elias ouviu e caminhar com o Senhor como ele caminhou. É por isso que nós estamos ministrando ele. O cara que caminhou, ele ouviu o que o Senhor falou, por mais difícil, e ele cumpriu. Também passou dificuldade, também ele é ser humano. Momento de solidão, momento que achou que estava só. Então para nós não tem como reclamar, mas para mim é diferente do profeta não, igualzinho. Então o segredo desse mês é o quê? Eu vou ouvir e vou obedecer. Então ele vai e fala para Acabe. Né? Só que ele mostrou, quando ele entra na presença de Acabe, sem ser convidado, ele mostra o quê? Que ele crê muito mais no poder do Senhor do que no poder de Acabe. E às vezes a gente não quer fazer algumas coisas porque a gente acha que está com medo. Está com medo do quê? Do diabo? O diabo é que tem medo de você. Você que não sabe. Né? O diabo, se tem uma coisa que o diabo tem medo, é de um servo de Deus.
Agora, por que ele faz? Ele quer tanto um servo de Deus? Porque ele quer entrar por uma brechinha. Lembre-se que Satanás ele só entra por brecha. Ele não precisa ser convidado. O Senhor ele vai na tua vida, ele quer ser convidado. Ele quer que você aceite ele, comunique que você sente Salvador, tudo isso. Mas o diabo não. O diabo ele entra sem ser convidado, ele só precisa de uma brecha. Só isso, só apenas uma brecha. E aí o que acontece? Aí você vê que o profeta vai lá dar a informação que vai chegar um tempo de escassez. E aí o profeta sai, né? Ele vai lá, o Senhor fala assim, ó, fica aí as torrentes de Queribe, fica aí, se alimenta aí, né? Aliás, toma da água enquanto o rio não seca. E aí ele fica por um período. E nesse momento, nós temos que entender o seguinte, nós vamos ser sustentados pelo Senhor nesse mês. Com abundância ou na hora da escassez, mas em todo momento o Senhor mostra, através da vida do profeta Elias, que ele vai estar conosco. Então acabou. Pode faltar água para todo mundo, para nós não vai faltar. Pode faltar suprimento no mercado, para nós não vai faltar. O Senhor tem um caminho para o justo onde o ímpio não passa. Então a escolha é sua. Por que eu não posso? Eu vou pegar o caminho do justo, mas o caminho do justo tem algumas exigências. Então o Senhor falou ontem, inclusive também na ministração, que ele não faz acepção de pessoas. Ele está para o ímpio, ele está para todo mundo, aquele que queira realmente aceitar o Senhor como único sustento Salvador. Então o que acontece? Ele desce ali e lá o profeta foi alimentado por quê? Pelos corvos. O Senhor levou os corvos para alimentar o cara. Então o cara tinha água, o cara, com todo respeito, falando do profeta Elias, para ser mais prático, para você entender aí. Falava com o profeta Elias, ele tinha água, e ele era alimentado com pão e carne levado pelos corvos na boca dele. Quer dizer, e também como que os corvos levavam? Não tinha mão. Né? Você imagina o corvo voando lá e levando no bico carne para o cara comer. Levando pão, está aqui o pão. Quer dizer, ele foi sustentado pelo Senhor. O Senhor quer que você entenda que você precisa aprender a ser sustentado pelo Senhor. Então não é o meu patrão, não é esse, não é aquele. É o Senhor que te sustenta. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas que têm. Eu que não levanto cedo para trabalhar, eu que não faço isso, que não falo aquilo. Que se o Senhor não te der fôlego de vida, você não vai para lugar nenhum, você não tem trabalho, você não tem nada. Quantas pessoas se gabam do emprego que tem, chega lá, trabalhou feito escravo, é escravo, acha que está sendo funcionário, não, é escravo, por quê? É escravo do trabalho, o trabalho não recebe. E aí você vai falar para mim que tem alguma coisa errada. Então presta atenção que o Senhor quer que você aprenda a depender dele. Olha todos os nossos propósitos. A gente ora, Deus vai lá e faz. A gente cria grupo. Olha, essa semana que passou, a pastora Jaque, o médico chegou, a pastora chegou aqui e falou assim, olha, o médico falou que não tem previsão de alta. Nós oramos, clamamos, no dia seguinte, você teve alta? Mas quem que mudou? Foi o médico que mudou? Não, foi o Senhor que deu ordem. Quando o Senhor dá ordem, até o diabo é obrigado a se inclinar. Ele vai te sustentar. Moisés, o faraó queria matar Moisés. Quem que sustentou Moisés? Faraó sustentou o cara. Queria matar ele e foi justamente quem sustentou ele até chegar com 40 anos, quando ele fugiu para o deserto. Pô, gente. Então o Senhor faz o que ele quiser. Se ele quiser fazer que aquela pessoa vai te sustentar, ela vai te sustentar. Falou da tua vida e hoje nós temos que te honrar. Você imaginou? Ele falou, olha aqui, olha o que aconteceu com essa pessoa. Não para a nossa honra, para a nossa glória, para a honra e glória do Senhor. Então aqui o profeta foi sustentado único e exclusivamente pelo Senhor. E quando aí você vai falar assim, tá, mas aí a chapa esquentou, de fato esquentou. Esquentou tanto que agora acabou a água do rio, das torrentes, acabaram a água. Não tinha uma previsão de seca, chegou a hora que o rio secou. E agora faz o quê? Agora tem uma solução. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Não é? A palavra do Senhor ela não volta vazia sem antes se cumprir naquilo que ela foi designada. Então, se tem uma promessa na tua vida, ela vai se cumprir com 10, com 20, com 30, com 1 ano, com 2 anos, com 2 meses, com 1 dia, mas ela não volta vazia sem antes se cumprir naquilo que ela foi designada. Então, acontece, o Senhor fala assim, não, fica tranquilo, desce e leva para Sarepta. Você vê que ele não precisou falar nada, o Senhor antecipou, acabou a água, desce para Sarepta. Então, todo mundo estava tendo escassez, mas ele não tinha escassez. Só que o Senhor manda ele ir para Sarepta falar na casa de uma viúva. Oh, meu Deus do céu. Ir para casa de uma viúva. Pode ir para um palacete para alguém me sustentar? Agora, você acha que quando chegou a escassez, Acabe estava fazendo o que, Acabe de Jezabel? Estava doido para pegar ele, comer ele com farinha. Porque ele falou que ia vir a seca chegou. Aquilo que parecia impossível, estava todo mundo rindo de você, porque você falou, eu fui para a igreja, eu vi isso aqui, está todo mundo rindo. Deixa aí, querido, não tem problema. Lá na frente vão entender. Cadê Acabe de Jezabel? Agora estão doidos para matar Elias.
Porque Elias foi lá e falou que não ia chover. E de fato está acontecendo. E aí Elias desce para Sarepta, que a cidade pertence ao povo de Sidom, não era o povo de Deus, mas o Senhor separou uma mulher numa cidade estrangeira para alimentar ele. É coincidência? Não, não tem coincidência. Servo de Deus não vive coincidência. Deus é um Deus de propósito. A pessoa estava lá de propósito esperando. Aí o camarada chega na casa de uma viúva, coitada, está lá com o último botija de azeite, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, para fazer o último bocado e morrer. Aí chega lá um bonitão lá e fala, pessoal, prepara primeiro para mim, eu vou comer e vocês comem. Já imaginou? Parece uma brincadeira, parece uma piada, parece até uma história de ficção científica. Parece um conto de fada, mas não é. O camarada chega lá, por quê? Porque o Senhor mandou ele para lá. E quando ele chega lá, a mulher mostra uma atitude de fé, ela ouve a voz do profeta, porque, desculpa, ela obedeceu. Ela podia muito bem falar assim, você desculpa, seu profeta, o senhor pode ser bonito, maravilhoso lá nas suas terras, mas aqui eu não vou morrer de fome. Eu vou comer o meu último bocado aqui, vou fazer, eu e meu filho vamos comer, tu se vira, vai outra viúva aí, procura outra casa. Mas não, o profeta chega lá, o Senhor deu ordem ou não deu ordem? Será que o Senhor toca no coração? Eu não sei se vocês sabem, mas quando vamos voltar rapidinho, lá nas pragas do Egito, o povo esquece. Né? Porque você fala assim, pô, Moisés fazia papel de bobo, ele ia lá, falava, tudo bem, tá liberado. Ele chegava lá, né? Agora ele mudou de ideia, não deixou mais. Pô, mas que papagaiada é essa? Só que se você pegar lá, tá escrito aqui, que o Senhor mexia no coração de Faraó. Era o próprio Deus. Por quê? Porque tinha um propósito. As 10 pragas, a gente tinha um propósito. Ela mexia com os deuses dele. Arã era um deus dele. Então eles precisavam entender que aquele deus deles não mandava nada. Então tudo tinha um propósito. E agora que você falou, agora o primogênito acabou. Então tudo tem propósito. E ali o profeta chega ali e aquela viúva vai alimentar ele. Então essa mulher tem uma confiança extraordinária, prepara para ele um bocado de comida, né? Ele come e aí ela vai comer, contrariando as expectativas. O próprio Deus fez aquela mulher preparar a comida. Ela prepara e aí o que acontece? O profeta fala para ela que enquanto, presta atenção nisso que eu vou falar agora, enquanto houvesse seca, depois vocês lêem lá, porque tem gente que acha que essa mulher pro resto da vida toda, enquanto tiver seca, essa mulher vai ser sustentada pelo Senhor. Quer dizer, o azeite da botija não vai acabar, nem a farinha. Enquanto a água não voltar para ela ter como se sustentar, o Senhor vai sustentar essa mulher. Simplesmente porque ela ouviu a voz do profeta. Gente, a gente não ouve a voz do profeta. Porque não parecia ser difícil? Por que você acha que isso é difícil no teu tempo? E para ela era fácil? Não, mas tudo que o sacerdote fala para vocês, é difícil. E para essa mulher? Gente, ela só tinha a última comida, o último prato de comida. Qual é a mãe que ia dar para qualquer outra pessoa? Ela fala, vai comer meu filho, que desculpa, você que morra para outro canto. É assim, mas não, o Senhor toca no coração dessa mulher prepara, e agora é o que? Vai viver um tempo de reviravolta, de transformação, de sobrenatural. Uma mulher que não tinha nada, agora o que acontece com ela? Um suprimento inesgotável. Como que essa botija não acaba? Pensa você virando todo dia, e todo dia tem óleo, você volta lá, o negócio de arroz está do mesmo jeito, mas eu cozinhei, veio um monte de gente aqui na minha casa, botija de arroz continua igual, feijão continua igual, a geladeira continua igual, como que pode? É o próprio Deus. Só que essa mulher não parou por aí. O filho dela morre e ela vai questionar. Poxa, eu recebi um sacerdote aqui, agora meu filho morreu, e aí, o que é? Antes tivesse me punido, veio aqui para me punir? O sacerdote falou, não, traz aqui teu filho. Foi lá, orou pela criança, e a criança fez o quê? Voltou à vida. Agora eu reconheço que você é um servo de Deus, quer dizer, precisou acontecer tudo isso, a mulher tinha acabado de viver o milagre da comida. Às vezes, sabe, a gente fica, Senhor, dá sinal do seu favor. Senhor, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Ou não está cansado, não? Você imagina Deus lá em cima, de novo. Eu não falei para você como vou fazer, tanto sinal que você quer. A gente vive pedindo sinal, não é assim? Ou só eu que peço sinal? A gente pede sinal, o Senhor dá sinal do teu favor, o Senhor dá sinal do teu favor, é ali, chega a ser incansável. Só que só isso a gente ora com, né, incansável para o Senhor, as outras coisas não, né? Então preste atenção, essa mulher vive o sobrenatural. E Elias, em contrapartida, estava vivendo um tempo de milagres.
E o milagre era por quê? Para chamar as pessoas de volta para Israel. Para chamar as pessoas o quê? Para se converter. Só que a desobediência continuava. A desobediência continuava, o povo continuava completamente morno, e muitos em todas as classes sociais, viu? E isso não é só uma classe, não. Em todas as classes sociais, ninguém queria ouvir o sacerdote. Não só o rei, né? Que Acabe não estava nem aí, mas também o povão. Por quê? Porque o povo quer andar o quê? Não vai dar valsa. Então, se está todo mundo dizendo que é para lá, vamos para lá. Está todo mundo dizendo que é para cá. Você não sabe nem para onde está indo. Mas se a boiada vai, sabe, não vai todo mundo. A gente tem uma mania de ser assim. Ah, mas fulano de tal, é quem na tua vida? É quem na fila do pão? O povo tinha que ouvir naquela época era o sacerdote. Quem ouviu, viveu sobrenatural. Quem não ouviu, foi parar onde? Na Babilônia. E o povo está achando que a Babilônia não existe. É igual achar que o inferno não existe. Não quer? Não existe? Então tenta lá para ver. Testa lá, vai lá fazer companhia para o chifrudo. É muito sério. Vai ler a parábola, a história que o Senhor fala do rico e Lázaro. O rico achou que o inferno não existia. Manda agora um recado para os meus irmãos. Eu vou falar para os seus irmãos, você foi avisado tanto quanto eles. Se quiser ir para o mesmo lugar que você, faça bom proveito. Agora o pobre estava rico, porque estava lá nos braços de Abraão. Como diz a palavra, estava lá nos braços do Senhor. Então quem acha que o inferno existe, existe assim. Quem está brincando de ser servo de Deus, cuidado. Porque nunca se viu um tempo onde a gente fala assim que os tempos estão chegando ao fim, né? O Senhor está chegando. Se alguém tem alguma dúvida, eu não tenho mais dúvida nenhuma. Você pega todos os pastores, está todo mundo falando sobre isso, até quem não entende muito. Porque está nítido que o final dos tempos está chegando. Então as palavras foram dirigidas a quem? Ao povo, ao rei de Israel, ao rei de Judá e também a Jezabel. O recado era para todo mundo. E Jezabel era para ter medo, mas Jezabel achava que ela podia alguma coisa, né? Tanto que ela achava que mandava. Elias teve outras experiências. Elias mandou um recado para o rei Acasias. Olha, o rei Acasias caiu enfermo, quando o Acabe morreu, ele caiu enfermo, sabe o que ele fez? Ele foi lá, estava enfermo, ele falou, vai lá pro rei, pro Deus, como é que eles falam? Baal-Zebub, que era o Deus de Ecrom, do povo de Ecrom. Vai lá e consulta se essa doença é para morte ou não. Porque era muito comum. O cara ficava doente, ele ia lá e falava com o profeta, vamos ver se essa doença é para morte ou se não é, né? Só que em vez de ele consultar o profeta, Elias, sabe o que ele fez? Ele mandou consultar outros deuses. Elias ficou sabendo, sabe o que ele fez? Mandou, já foi de encontro com o mensageiro dele, falou assim, você vai lá e avisa o seu rei lá, que aqui tem profeta assim. E que ele não tem nada a consultar outros deuses. Por conta disso, ele vai morrer dessa enfermidade. Da cama ele não vai se levantar. Você já imaginou o recado que chegou para ele? Não é o recado de Elias lá, né? Que foi lá pro rei Ezequias chorou, pediu perdão. Tinha memorial. Esse camarada não tinha memorial. Falou, você está andando no caminho do teu pai. Você fez tudo que o teu pai fez. Você está achando que você vai ficar tudo bem? Advertiu ele. Então ele sabia o que estava acontecendo. Sabe o que ele fez na sequência? É um texto interessante, depois ele vai em 2 Reis. Ele manda um general lá, manda uma equipe de 50 camaradas matar Elias. O camarada veio e morreu 50. Aí manda de novo pegar Elias e matar. Mandou mais 50, matou 50 de novo. Aí o terceiro chegou lá, Elias, pelo amor de Deus, não me mata. Eu só estou vindo aqui, mas sou obrigado. Então você volta para trás, volta porque senão você vai morrer também. Olha a situação que é. Brincando com o sacerdote. Gente, não se brinca com o evangelho. Não se brinca com as coisas do Senhor. Se eu falar, seu Deus é lá Mamon? Você está levantando altar para Mamon? Então vamos ver se Mamon vai te se ligar dessa agora. A gente acha que é assim. Só que Mamon, quem que é? O Deus do dinheiro. Se o dinheiro é tanto seu Deus, eu vou tirar o dinheiro de você. Vamos ver como é que você faz. Pede agora pro seu Deus Mamon aí te sustentar. Para ele pagar sua compra de mês, para ele pagar as contas. Para ele visitar sua conta bancária também, que tá estouradinha. Vai lá, pede para ele. Foi isso que o rei aqui, que Elias mandou recado pro rei. Mandou recado para ele, você tá achando que vai fazer o quê? E o que fez o quê? O cara morreu. O cara morreu, esse rei, ele morreu. E aliás, sem demonstrar nenhum sinal de arrependimento. O cara estava nem aí, o cara queria praticar o que era errado e não estava nem aí.
Por que o Senhor está falando isso conosco? Está falando da vida de Elias. Elias foi lá avisar. Amanhã a gente não pode falar que Deus não avisou, que Deus não falou. Olha, falou dos 4 cantos. Você pode estar em 4 igrejas diferentes e vai falar a mesma coisa para você. Aí você fala assim, meu Deus, está me perseguindo? Não, para você entender. Até quando, cara? Você vai entender ou não? Aí nós temos um outro camarada. Chama-se Georão. Não é Jorão, não. É Georão. O que aconteceu? Elias, né, manda, ele sucedeu o pai que morreu, foi Josafá, e Elias manda uma carta para ele. Fala, querido, ou você anda nos caminhos do teu pai, ou você vai andar no caminho do rei Acabe. Só que esse camarada tem um detalhe, ele casou com a filha de quem? De Acabe. Casou com a filha de Acabe, trouxe o quê? Todas as coisas contaminadas para dentro da casa dele. E ele continuou, né? Fala que ele trouxe os cultos ao Deus pagão, os assassinatos. O cara era só Deus na causa. Só que o profeta Elias mandou um recado para ele. Falou assim, você está achando que você vai fazer tudo isso e vai ficar impune? Essa enfermidade que você está, nas suas entranhas, olha só como é duro. Ela vai te consumir e você vai morrer na cama dessa enfermidade. Da cama você não sai nunca mais. Tem noção do que é isso? Por quê? Porque ele resolveu se contaminar, matou o irmão, matou não sei quem, a situação só não ficou pior, porque ele era rei de Judá, e Deus tinha uma promessa por conta da vida de Davi. Sabe qual a preocupação que muita gente não tem? Quando eu me despertei para isso, será que eu ainda não estou de pé por conta da misericórdia de Deus, por conta de uma vida que está orando pela minha? Quantos casamentos você vê a mulher orando pelo marido 30 anos, 20 anos, 30, ou o inverso também. Você já imaginou? Eu fico pensando, se essa vida, essa pessoa parar de orar, como é que faz? Até onde vai a misericórdia do Senhor? Aqui o Senhor está fazendo o quê? Você quer andar aí? Então tudo bem, fez o que foi lá e mandou o quê? Mandou um recado pro camarada. Você imagina o cara recebendo uma carta que ele vai morrer, as entranhas dele vai ser tomada de enfermidade, o cara vai morrer na cama? Dessa cama você não sai mais? E fala que sabe o que acontece? Ninguém nem lamentou a vida do cara. O cara era tão bom que ninguém nem lamentou a vida dele. Eita! Essa cara que fala, foi tarde. É esse aqui. Presta atenção, precisa ler em 2 Crônicas, capítulo 21. Morreu de uma enfermidade e a morte dele ainda não foi nem lamentada. E aí chega o momento, né, do segundo encontro de Elias com quem? Com Acabe. Só que Elias vai até Acabe, e agora ele vai dar um recado para Acabe importante. Você está entendendo? Para que você não tenha dúvida, essa seca na tua casa, né, que está faltando água, está faltando isso, está faltando aquilo, você não quer entender? Eu vou te falar o que é, com todas as letras. Fruto do pecado. Da contaminação que você trouxe para o povo de Israel. Então não bota a culpa no povo, não. Porque é fácil, tem uma coisa que o ser humano adora, achar um culpado, né? A gente adora achar um culpado. O culpado é esse, o culpado é aquele outro. O Senhor falou assim, o culpado é você. Você trouxe a contaminação. É igual o marido e a mulher. O marido traz a contaminação, ou a mulher traz a contaminação. Você é conivente que você é tão quanto ele, desculpa. Porque a palavra fala que vocês são um diante de Deus. Aí você vai morrer abraçado com ele lá para ver o diabo? Tô fora, cara. Não vou ser conivente, não. Você quer ir, vá sozinho. Eu não vou. É assim que funciona. Parece engraçado, mas é assim, gente. Eu não posso ser conivente com aquilo que está errado. Porque senão eu vou pagar o preço, o mesmo preço. Acabe não foi conivente com Jezabel? Foi conivente. Deu comando para ela. Agora, você acha que na hora que ela tomou as vinhas de Nabote, ele estava lá, todo felizinho, né? Que ele não conseguiu fazer, mas ela conseguiu. Se divertiu, tudo lindo, maravilhoso. Qual foi o salário dele? O salário do pecado é a morte. Morreu. E o dela, só Jesus, todo mundo sabe como é que ela morreu. Então presta atenção, por quê? Vamos pagar o preço. Você está disposto? A pergunta que você tem que se fazer sempre é o seguinte: eu estou disposto a pagar o preço? Se você estiver disposto a pagar o preço, querido, boa sorte para você. Agora, eu não vou ser conivente com coisa errada do meu marido, eu não vou ser conivente com coisa errada da minha esposa, desculpa. Quando você aprende isso, a sua vida é transformada. Porque, opa, aqui não tem mais escama nos meus olhos, não, querido, desculpa. A partir de agora é diferente. Vai pagar sozinho. Amém? Então o que acontece? Elias chega para cá e fala assim, olha, você largou todos os mandamentos. Você largou de servir ao Senhor.
E ele começou a falar tudo para ele. Falou, e tem mais, vamos fazer um desafio hoje. Você está achando que o que eu estou falando é mentira? Vamos fazer um desafio, vamos subir no Monte Carmelo. Só que ali, subir no Monte Carmelo, para esse grande desafio, não era só com Acabe. O povo precisava ver e entender. Quando a gente olha essa ministração, a gente acha que era só para Acabe. Não era só para provar para Acabe. O povo precisava sair de cima do muro. Vocês estão o quê? Vocês estão cocheando entre dois senhores. A palavra fala que um você há de desagradar, que não dá para servir dois senhores. Ou bem um, ou bem o outro. Ou Mamon, ou ao Senhor. Então ali era um momento decisivo. Agora você acha que esse povo de bate-pronto saiu aceitando o Senhor? Não. Mesmo vendo o milagre, o povo não aceitava. O povo só se consertou com o Senhor, sabe quando? Quando o fogo lambeu ali toda aquela água. Por quê? Um tempo de seca, o profeta Elias manda jogar um monte de água em volta, quer dizer, a água era ouro naquele momento, jogar água em volta e também, ó, olha também o holocausto aí. Ó, cadê o Deus de vocês? Ele não vai fazer nada? Ele está dormindo, está ocupado? O que ele está fazendo? Está descansando? Ainda tirou um barato do Deus dele. Cadê Baal? O que Baal está fazendo que ele não está aí? Você imagina? Só que o povo só acreditou, não acreditava nas palavras do profeta. Só acreditou quando o fogo foi consumido. Quando passou a labareda de fogo, consumiu tudo. E nós, muitas vezes, nós estamos assim. Então eu venho, eu assisto a ministração, posso assistir 10 ministrações, mas só vou acreditar igual Tomé. Eu preciso tocar, eu preciso ver. Até quando nós vamos ser assim? O Senhor já deu tantos exemplos. Nós precisamos despertar. O Senhor quer fazer na nossa vida. Presta atenção como foi a vida do profeta Elias. Agora, até o momento que eu estou falando para vocês, a vida dele foi fácil? Não, não foi fácil. Por que a gente acha que a nossa vida tem que ser tudo tranquilo, tudo mar de rosa? Profetizei sobre a vida de muitos. Aqui, olha, a roda está girando. Nós vamos subir, a vida é uma roda gigante. O maior exemplo da vida da gente é assim. Uma hora eu estou aqui embaixo, tem que saber andar aqui embaixo, para na hora que eu chegar lá em cima, saber andar lá em cima também. Porque tem gente que não consegue andar lá em cima. Ou também não consegue andar lá embaixo. Se perde. Nós temos que saber em cada momento. Os profetas, horas tinham abundância, horas tinham escassez. Como o apóstolo Paulo. Sei andar suprido de todas as coisas, mas também sei andar na escassez. Foi suprido ou não foi? Mandava a igreja entregar para ele. Aquela igreja não quer entregar? Fica tranquilo, Paulo. Filipenses, manda porção para lá. Ah, mas eu estou indo para outra igreja que não tem nada. Manda para lá também porção. Esse é o Deus que nós servimos. Servo de Deus não vai passar necessidade. Ah, bispo, não é assim? Lógico que é. Nós nunca passamos necessidade que passamos. Eu levantava cada pessoa para entregar oferta na nossa vida e falava, meu, essa pessoa lembra da gente? Lembra? Está lá entregando uma oferta para a nossa vida. Tinha um momento que a gente está no pé do... Nós está no monte, descer sem nada, uma pessoa esperando a gente com cesta básica. Não aquilo que a gente... Uma cesta básica comum, com aquilo que a gente está acostumado a comer. Esse é um, teve vários outros. Teve vezes a gente tá aqui, né? O casal tá até aqui, a gente tava aqui, né? Sem nada, sem nada assim, tava numa escassez danada, né? A pessoa chegou aqui e patrocinou um almoço pra gente. A gente falou, vamos pegar um dia de folga porque hoje tava difícil, né? Hã? Trouxe pronto, comida pronta. Então, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você precisa servir. Um Deus que nos supre de tudo. Então, eles colocaram só depois de ver tudo isso, Maranata, vem Senhor Jesus. Agora nós cremos, está parecendo a viúva, né? Enquanto não ressuscitou o filho dela, pode ser que seja um profeta mesmo, né? Esperou tudo isso. Nós vamos despertar hoje. Eu não vou buscar Baal Zebub. Eu não vou buscar Baal, eu vou buscar o meu Senhor. E ele vai dar ordem a teu respeito, mas na hora certa, no momento certo. O profeta Elias não passou por aí. O profeta Elias ficou desesperado, porque logo na sequência, Jezabel falou, como é que é? Eu vou te matar. E aí, Elias entra num processo difícil, que é o quê? Uma solidão. O profeta se sentiu sozinho. Por quê? Guerra psicológica, eu vou te matar. E Satanás está sempre falando, eu vou te matar, as contas vão te consumir, não é assim? O credor está na tua bota, tá igual aquela mulher lá, né? Com os 2 filhos lá, vieram levar meus 2 filhos como escravo para pagar a dívida. Às vezes a gente está assim, sendo pressionado de todos os lados. Era assim que Elias estava se sentindo. Elias orou para o Senhor e falou, olha só, o povo deixou aliança, olha o que ele fala, o povo deixou aliança com o Senhor, derrubaram o altar do Senhor, eles derrubaram, estão nem aí para o Senhor, e detalhe, mataram os profetas à espada e eu fiquei sozinho. Então, ele enfrentou um dos momentos mais difíceis. Ainda que tivesse algum profeta, estava escondido com medo de Jezabel. Ele não sabia. Só que acontece,
o profeta Elias passou um tempo, esse tempo de escassez foram de 3 anos, certo? 3 anos e 6 meses a Bíblia fala. Ele passou boa parte desse período, porque ele fala que ele ficou lá até as torrentes secarem, e depois ele foi para onde? Para a casa da viúva. Esse homem enfrentou uma solidão, ele só tinha aqui para conversar, porque ele não podia voltar para Israel, quem estava lá esperando ele? Aonde vissem ele, queriam matar ele, porque a Jezabel queria matar o cara e Acabe também. Ele não foi na cidade estrangeira, lá em Sidom, estava na cidade de Sidom. Então ele passou boa parte desse período com uma mulher, uma viúva e um filho. Imagina a solidão desse profeta. Então quando ele chega lá, muita gente fala, mas ele era um profeta, ele chegou ali, ele queria morrer. Gente, não era fácil. Imagina enfrentar a solidão. Foram 2 anos e pouco, pelo menos, que ele ficou ali na casa da viúva. Sem ter com quem conversar. Uma solidão danada. Foi tomando conta. E aí o Senhor fala para ele, pode parar, Elias. O que eu tenho para você não é nada disso. Tenho muito mais para você. Levanta, se alimenta, anda, porque você vai ungir rei, você vai ungir sacerdote. Então não parou por aí. E o que ele vai fazer? Ele sai dali e vai ungir quem? O profeta Eliseu. Agora você tem um sucessor. Você está acostumado a viver milagre, fazer milagre, o povo se converter. Agora você vai viver a minha palavra. Porque às vezes é fácil para o sacerdote viver milagre, né? Qualquer um é fácil viver milagre. Aí tem que esperar a palavra se cumprir. É o momento mais difícil. Elias agora ia viver um outro tempo. O cumprimento da palavra. E aí ele sai para uma nova experiência. Que ele vai fazer o quê? Ele vai ungir o profeta Eliseu. Eliseu vai ungir os reis que precisavam ungir. Então você vê que o profeta Elias, ele não teve uma vida fácil, pelo contrário. A vida dele foi muito difícil, mas ele não estava mais sozinho. O Senhor falou, o teu problema o que é? A solidão? Agora você tem um sucessor com você. E Eliseu, o cara não podia, só no banheiro ele ia sozinho. Eliseu tinha um medo dele ser levado e ele não está presente, ele queria a porção dobrada. E o que aconteceu? Ele viveu ou não viveu o sobrenatural? Um profeta que caminhou com o Senhor. Maranata, vem o Senhor Jesus na vida dele, foi, né, o Senhor, o próprio Deus na vida dele, e muito. E o final da vida dele, o camarada não morreu como todo mundo. Simplesmente vive o sobrenatural, se deve estar chamado simplesmente. Passa uma carruagem de fogo, um carro de fogo, e leva o camarada. Que profeta é esse? Quando fala dos profetas, quem que aparece lá? Justamente quem? Ele. Não é só Moisés, não era só a lei. Ele aparece representando o quê? Os profetas. Então Elias não foi qualquer um. E nós não somos qualquer um. E é isso que você precisa entender nesse mês. Nós vamos caminhar com o Senhor. E a vida do profeta mostra o quê? Vão ter dias difíceis. Mas a glória de Deus vai estar sobre a nossa vida. E ele deixando bem claro, o Senhor, que ele não divide a glória dele com ninguém. O que ele fez, eu vou te mostrar onde está o milagre. Vai para cá que o milagre está aqui. Vai ali que eu vou te sustentar. Fala com fulano de tal, não tenha medo. Eu sou o Senhor. Só faltou falar para Elias, eu sou o grande eu sou. Como ele fez com Moisés. Você não vê ele tendo medo de falar com Acabe? O profeta Obadias foi falar com ele, meu, vai lá que Acabe está querendo me matar, se eu voltar lá sem você. Fica tranquilo, que Deus, eu vou lá, não tem problema nenhum, não. E ele foi morto por Acabe? Não foi morto por Acabe. Então o inimigo não vai nos consumir esse mês, pelo contrário. Nós vamos fechar o mês de agosto de forma sobrenatural. E nós recebemos agora 153 grandes bênçãos, livramentos, soluções para tudo aquilo que nós precisamos nesse mês de agosto. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos caminhar com o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Olha, dentro do horário que me foi dado, missão cumprida. Quero pedir desculpa antes de mais nada, vamos participar da Santa Ceia, pessoal, mas antes de mais eu quero pedir desculpa pela internet, nossa transmissão, infelizmente, né? É guerra, a palavra, depois eu posso colocar no YouTube, quando tem palavra desse jeito, liberando bênção, Satanás está aí, né? Tentando derrubar a nossa transmissão, fazer de tudo, mas a palavra foi ministrada e isso é o mais importante. Vamos receber a nossa apóstola para estar ministrando essa palavra de oferta. Não esqueçam dos azeites. A nossa apóstola vai consagrar também os azeites. Amém? Ó. Oh, glória. Vamos para a nossa Santa Ceia. Aleluia. Você me ajuda aqui, apóstolo. Aleluia. Orar ao nosso Senhor
né, selando esse momento do Senhor na nossa vida, né? Já gravei meu áudio, já está lá. Diaconisa Camila está terminando ali para mim. Glória a Deus. Aleluia. Olha, em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que tá dando para pegar? Não vai dar para saber, né? Olha ali, bispão. Tá? Este é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão que veio trazer para a gente a unção dobrada, em nome de Jesus, uma porção dobrada, o fim de toda seca, a restauração, a libertação, o fim de todo agir de Jezabel na tua vida. Sabe como que ela morreu? Não perca o áudio das 11 da noite. Ela foi comida pelos cães. Acabou com a raça dela. Em nome de Jesus, não vai ter dias para você que vai te faltar, que você vai viver em seca, porque o Senhor está falando. Não vai te faltar nem coisa pequena, nem coisa grande. Em todas as coisas você vai dar testemunho. Em todas as coisas você vai contar que o Senhor esteve com você. E você vai falar: vem, Senhor Jesus, eu tenho um cálice, eu tenho uma nova aliança contigo. Pai, faz a obra na vida dos nossos filhos, desperta eles. E às 18 horas a nossa presbítera Paula vai trazer uma palavra falando assim: derrama a tua porção dobrada sobre a vida dos nossos filhos, do meu neto, em nome de Jesus, dos meus afilhados, em nome de Jesus, derrama uma porção dobrada. É assim que nós vamos consagrar agora, em nome de Jesus, o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro, a porção dobrada do Espírito, aquilo que o Senhor tem para nós, muito além daquilo que nós temos pedido, pensado ou imaginado. Em nome de Jesus, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a grande chuva vai descer. Chuva de milagres, chuvas temporãs serôdia, chuva de poder, chuva de unção e chuva de liberações. Você vai colher a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oi, bebê. Oi, meu bebê. Esse aqui é um pastor nato, não tem jeito. Não é não? Hã? E minha pastora é mais linda. Olha, oh meu Deus, que coisa linda, Pima. Vamos tomar ceia do Senhor? Sim. Então tá bom. Santa Ceia, né? Santa Ceia, já já, hein? Já já. Vai tomar naquele pequenininho? Eu quero tomar no pequeno. Tá bom. Já já então, hein? Já já. Tá bom? Já vou chamar os dois assim para vir. Vou falar assim: pastora Melinda, vem receber seu cálice. Pastor Murilo, vem receber seu cálice. É isso aí. Ó, a melhor história da nossa vida é ser pastor. Sabia? É a melhor história da nossa vida é ser pastor. O que você acha? Ó, presta atenção. Igual eu ou não? Sim, Melinda? Ou não? Igualzinho eu assim? Sim? Eita, coisa boa. É isso aí. Apóstolo Fábio. Agora não. Receba o cálice da porção dobrada do Espírito do Senhor e o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus. Lá, nosso bispão. Receba a porção dobrada do Espírito do Senhor e o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus. Eita glória.
Vamos lá, nossos bispos lindos. Eita glória, os dois de preto, tá combinando comigo. Recebe o cálice do Senhor, da porção dobrada do Espírito. Em nome de Jesus, receba a porção dobrada do Espírito do Senhor e o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus. Oh, glória. Bora? 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 Eita, ué, mas não quer ser mãe? O Senhor está te treinando. Receba a porção dobrada do Espírito do Senhor. Que tal? Vamos lá, meu diácono lindo, de preto igual eu. Porção dobrada do Espírito do Senhor, o cálice da nova aliança e o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus. Eita glória! É agora, hein? Aleluia! Oh, glória a Deus! Vamos lá. Eita, aleluia! Tá, não tem problema não. Vamos lá. Eita, coisa linda do Senhor. Deu tempo? Deu tempo? Recebe o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro, a porção dobrada do Espírito do Senhor sobre a vida de vocês. E o pão vivo que desceu do céu, em nome de Jesus. Eita, coisa linda, né? Vamos lá, Lu. Oh, meu Lu, lindo. Receba o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro, a porção dobrada do Espírito e o pão vivo que desceu do céu, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Vai dar direitinho aqui, vai ficar faltando do Benício e do Lucas, né? É, lá no armário. Pastor, não pegar mais. Isso. 2 pequenininhos, né? Oh, glória. Aleluia. Vamos lá. Minha princesa. Este é o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro. E é a porção dobrada do Espírito. Vem cá, Cris. Em nome de Jesus. Este é o cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro e é a porção dobrada do Espírito. Ó, o pastor casou bem, casou com o pastor, entendeu? Já tem filhos pastores. Esse é o pão vivo que desceu do céu, em nome de Jesus. Agora vamos lá, pastor, calma. É uma honra servir o Senhor, viu, pastor? Recebe o cálice da nova aliança no Senhor. Recebe o cálice da nova aliança do Senhor e, ó, porção dobrada do Espírito do Senhor. Vai ser 2 vezes mais do que eu sou. Dá para ser? Dá? Segura a onda? Ah, então, aleluia. Você é igualzinho Eliseu mesmo. Segura. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Ai, pastor, é um só, pastor. Você quer tudo, pastor? Vem aqui, ó. Fica aqui. Vai, pastora Melinda. Aê. Espera todo mundo. Só quando a apóstola falar assim, ó, agora vamos beber. Certo, pastora? Ah, meu amor da minha vida. Receba o cálice da bênção do Senhor, a porção dobrada, em nome de Jesus, e o pão vivo que desceu do céu, em nome de Jesus Cristo. Eita glória. Precisamos aqui. Tomar um pouquinho para pegar na roupa dele. Toma um pouquinho, Melinda. Toma um pouquinho. Pode tomar, só para não cair na sua roupinha. Toma. Sua prima, né? Em vez de colocar pouquinho, né? Quis te dar uma porção grande, né? Lógico. Esse aqui é o do Benício. Vou deixar aqui. Pãozinho do Benício.
Sabe por quê que o Senhor está preparando assim? Para você saber o que é um coração de criança. Olha o coração de criança. Você quer minha porção dobrada? Claro, você aguenta? Aguento! Vou fazer mais do que a senhora fez. É isso aí, né? Bispão, poxa. Ô, pastora Carol, hoje que você pode. Tem que faltar. A gente não pode correr do altar. É o altar que faz tudo, em nome de Jesus. É o altar que te cura, que te traz porção dobrada, que te coloca de pé. Esse altar aqui, o negócio é poderoso. Você vai sair dessa ministração hoje curado, liberto, restituído, restaurado, doce presença. Quem está aqui, fecha os olhos um pouquinho e ora ao Senhor agora. Eu recebi uma palavra, fala para o Senhor, eu recebi uma palavra. Eu tenho um coração de criança, eu quero essa porção dobrada sobre a minha vida. Eu quero essa autoridade, eu quero esse renovo, eu quero essa cura. E você que está em casa agora, você vai pegar esse cálice na sua mão, esse pão, e vai falar: eu quero essa porção dobrada, eu quero ser mesmo instrumento do Senhor. Me usa, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Me envia, me fortalece, me dá amadurecimento espiritual. Eu quero declarar Maranatá sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre os sonhos, sobre os projetos. Senhor, me livra de mim mesmo. Pode falar. Me livra, Senhor. Eu estou me auto-sabotando. Já era para estar vivendo muitas bênçãos e eu estou, Senhor, me sabotando. Pode falar para o Senhor. Me ajuda. Me ajuda a te servir, me ajuda a te honrar, me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero mais de ti. Fala para o Senhor. Você está com o cálice na mão. Fala para o Senhor: eu quero mais de ti, mais da tua unção, mais do teu poder. Ora, cataralabaia, xuriandere, cantaralabás. Visita minha família, Senhor. Visita meus filhos, visita meu neto. Visita, Senhor, os meus afilhados. Ora, cataralabaia, xuriandalabás. Os meus oficiais que não estão aqui comigo, que estão debaixo de envio, aqueles que estão viajando. Senhor, visita com poder e grande glória. Visita nossas crianças que estão voltando para a escola. Visita, Senhor, visita com poder e grande glória. Cerca eles, Pai, por trás e por diante. Coloca as mãos sobre eles. Ora, caia, xurianda, alabás. Ora agora para que essas 12 promessas se cumpram na tua vida. Ora, ararabá, xurianderere, canterere, baralabás. Maranatá sobre nossa igreja. Maranatá sobre a visão. Maranatá sobre as finanças. Maranatá sobre a porta de emprego extraordinária. Maranatá sobre os clientes. Vai falando com o Senhor. Eu gosto de falar para Ele que eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ora, cataralabaia, xuriandaralabás. Nos dá, Senhor, o coração de criança para vencer neste mês. Santo, 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 santo é o Senhor. Digno de honra, de glória e de todo louvor. Recebe a adoração do relógio de oração, Senhor. Recebe, Senhor, a oferta de vida dos intercessores. Recebe, Senhor, a oferta de ceia, Senhor. Oferta, Senhor, de vidas, Pai. Em nome de Jesus, de cada um que se separou, que pregou no relógio de oração. Ora, caia, xuriandaralabás. Em nome de Jesus, recebe, Senhor. Ora, ararabá, xuriandere, cantalabás. Recebe o nosso jejum, Pai. Ora, cataralabaia, xuriandalabás. Nós vamos declarar assim: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, cadê seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. E nós vamos declarar o quê?
Maranata, em nome de Jesus, comamos e bebamos. Tá bom? Tá bom? Maravilhoso, né? Aleluia. Que o Senhor te visite com poder e grande glória, que o Senhor te dê vitórias, em nome de Jesus, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você. Em nome de Jesus, eu te envio a viver o extraordinário e o sobrenatural. Nesta semana, nós vamos ter a semana do sobrenatural. Então, em nome de Jesus, eu te envio para que você viva os milagres do Senhor. Em nome de Jesus, não vai te faltar nem coisa grande, nem coisa pequena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. E agora? A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Fala assim. O ano apostólico da honra. E esse é o pastor Murilo. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau. Não vai fazer tchau, tchau? Tchau, tchau.